Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Pontecast, o podcast do Ponte Verde, a casa do futebol de seleções. Passou a data FIFA, a gente já repercutiu tudo por aqui, já falamos de eliminatórias, de Liga das Nações, de eliminatórias da CAN, de seleção brasileira. Porém, tem uma outra coisinha que vai rolar no mês de outubro lá na África, que é o início das eliminatórias da CHAN. A gente vai explicar um pouquinho do que é, o que é esse torneio, acho que talvez você já conheça, mas como a gente é a casa do futebol de seleções, a gente não podia deixar de falar desse torneio muito importante para o futebol africano. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Segue a gente lá, conteúdo diário sobre o futebol de seleções, tudo que acontece nesse mundo. Também acompanhe aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para saber mais quando a gente soltar outros podcasts, outros podcasts, quando a gente soltar aí mais novidades sobre o futebol de seleções, sobre o nosso trabalho. Também convido você a se tornar um apoiador, apoia.se/PonteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. E também convido você, se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com algum amigo seu que quer saber mais sobre esse torneio africano, sobre as eliminatórias da CHAN. A CHAN, para quem não sabe, é uma abreviação ali de Africa Championship Nations, que é o campeonato das nações africanas. E qual que é a diferença em relação à CAN, a Copa Africana de Nações? As seleções jogam com atletas que atuam em seu país unicamente. A seleção só é formada por atletas locais. Esse campeonato também acontece a cada 2 anos, assim como a CAN, e teremos a edição de 2024, que atrasou um bocado, era para já ter acontecido de acordo com o calendário. As eliminatórias já eram para ter acontecido no começo do ano e vão acontecer agora, final do mês de outubro, início do mês de novembro. E quem melhor que Luiz Fernando Filho aqui conosco para falar sobre essas partidas, sobre essa eliminatória. Luiz, a gente acompanha você lá no Ponta de Lança, no África Mamba, a gente percebe, eu sei que você gosta muito de futebol de seleções, mas o futebol de clubes da África também é um negócio que te atrai, que você gosta demais. Dá para dizer que você sente ainda mais em casa na CHAN, que une o que você gosta bastante, o que você gosta mais ainda? Seja bem-vindo a mais uma edição, irmão. Salve, meu amigo, para todo mundo que tá nos ouvindo, já compartilhou esse episódio, né, para dar aquela moral também. Cara, eu adoro a CHAN, e eu tô me sentindo, assim, como é que eu posso dizer? Numa série um ciclo quase vicioso de datas FIFA que a gente vem tendo, né? Agora, a última data FIFA que a gente teve, a penúltima data FIFA em setembro, outubro, vai ter uma outra em novembro, e no meio disso tem a CHAN, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, cara, porque a CHAN talvez seja o parâmetro mais próximo do que a gente pode ter de como está o andamento das principais ligas do continente africano, né? Porque nós vamos estar literalmente vendo as seleções nacionais, digamos assim, né, das ligas, né? Então, assim, a gente vai falar aqui, obviamente, algumas seleções têm um contexto específico de uma região específica da África, outras diferentes também, mas a CHAN, cara, para mim é perfeito para, primeiro, avaliar como tá o andamento, querendo ou não, das ligas nacionais através das seleções, né? Mas também sobre talentos, né, cara? Porque na última CHAN a gente teve, por exemplo, atletas de grandes academias como Senegal e outros países que disputaram a CHAN e acabou sendo uma grande vitrine para esses atletas irem para a Europa. Então, assim, quem acha que a CHAN é só um torneio ali, né, dos melhores jogadores em tese das ligas nacionais, etc., ela é também, para os mais jovens, uma grande vitrine, né, para clubes europeus, especialmente jovens aí, sub-20, né, que vão participar desse torneio. Então, assim, é sempre bom ficar de olho nesse torneio, porque sempre traz alguma revelação, seleções e jogadores específicos que a gente vai ficar de olho, até que vão jogar depois nas seleções profissionais, né, futuramente vão jogar uma Copa Africana de Nações. Basta a gente lembrar quem foi a revelação e até mesmo o craque da última CHAN, Lamine Camara, na época que tinha 17, 18 anos. E hoje, a gente literalmente está gravando esse podcast, dia 22 de outubro, foi titular na goleada do Mônaco pela Liga dos Campeões contra o Estrela Vermelha. Também já é titular absoluto ali no meio de campo da seleção de Senegal. O Senegal, que é a atual campeã da CHAN. Então é só para você ver como você, acompanhando a CHAN, também você pode ter uma
visão do futuro do futebol africano. Bom, para explicar as eliminatórias da TIA, a gente tem que explicar como é o contexto da Confederação Africana. Né? São 6 subconfederações, se assim podemos dizer, por região. A gente tem o norte da África, a gente tem a região Oeste 1, que é a região mais ali em cima, no Saara e tudo mais, a região Oeste 2, que é aquela parte de baixo da barriga, cabeça da África, como você quiser dizer ali, tem Costa do Marfim, Gana e tudo mais, a região Central, que é central, como o nome já diz, a Centro-Leste, que é a região do chifre da África, como gosta de falar Luiz Fernando Filho e os demais, e a região Sul. São 3 vagas para cada confederação dessas, e mais o país sede. Nesse caso, teremos 3 países sedes: Quênia, Tanzânia e Uganda. Quando a gente chegar lá na CECAFA, que é a Confederação Chip da África, a gente fala mais sobre essas 3. Mas são 19 seleções, a fase de grupos é um pouco zoneada quando chega lá na fase de grupos, mas agora a gente está aqui para falar de eliminatória. E a gente vai falar da onde não tem eliminatória, Luiz. No norte, porque no norte são apenas 5 seleções que fazem parte da UNAF, que é a Confederação do Norte, que é a Líbia, Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito. E nesse caso, nessa edição, o Egito mais uma vez está fora, o Egito não tinha participado das eliminatórias da última vez, e a Argélia, que é a atual vice-campeã, também ficou de fora. Então, com isso, Tunísia, Marrocos e Líbia automaticamente classificadas. Eu estava lendo, principalmente em relação à Argélia, o pessoal lá ficou muito ofendido com o trato que a CAF deu após a edição da TIA de 2022 na Argélia, que foi no começo do ano passado, e cá para nós foi muito bem organizada. A gente vê os estádios muito bem trabalhados, né, muito valorizada, e todo esse lenga-lenga que foi de adiamento, né, de eliminatória, de adiamento de competição da TIA, que era para ter acontecido em setembro, e passou para fevereiro, enfim, foram arrastando com a barriga. Eu lembro que em julho eu cheguei a ver notícias de seleções que estavam treinando para as eliminatórias que estavam marcadas para julho, sendo que a CAF não tinha nem sorteado o jogo. Né? Então a Argélia, vamos dizer, se sentiu desrespeitada e optou por não participar da TIA. Eu aproveito para perguntar sobre as demais seleções, né? São 12 seleções que não vão participar das eliminatórias. Na zona Oeste A tem Cabo Verde e Gâmbia, na zona Central São Tomé e Príncipe e Gabão, que já está muito fora da última, e na zona Sul são 6 seleções: Botsuana, Comores, Malawi, Ilhas Maurício, Seychelles e a África do Sul. Luiz, eu queria que você falasse por que essas seleções optam por não participar. Por exemplo, já falei, o Egito é a segunda TIA seguida fora, e se querendo ou não você for pegar, 2 das principais ligas do continente estão fora, África do Sul e Egito. África do Sul, querendo ou não, é engraçado, foi a que mais me surpreendeu, porque a COSAFA, que é a Confederação de África do Sul, tem uma competição, e a África do Sul jogou com basicamente o time nacional nessa competição há 2 meses atrás. O que você vê aqui, se você vê alguma coisa, mas por que você acha que gera esse desinteresse nas seleções do Norte, né? A gente está falando agora de Argélia e Egito, mas também nessas outras demais, já para a gente falar sobre as seleções que não vão participar das eliminatórias. Cara, no Egito eu acho curioso, porque o Egito, se colocar mesmo os melhores jogadores da Liga Nacional, certamente não precisa nem colocar os melhores jogadores, né? Possivelmente pode ir com um elenco, sei lá, sub-23, por exemplo, não necessariamente precisa ter os melhores jogadores da Liga, né? Aí tem uma questão que eu coloco em xeque aqui, né? A questão do calendário. Se, por exemplo, a TIAN vai bater, e muito possivelmente vai bater, com o calendário do Campeonato Egípcio, né? E se a gente está falando de jogadores da Liga Nacional, enquanto a Liga Nacional vai estar acontecendo, a TIAN estaria acontecendo. E aí, possivelmente, a gente poderia ter jogadores, obviamente que não teria, né? Tipo, mas os jogadores do Al-Ahly, do Zamalek, tendo desfalque, né? Obviamente, o Al-Ahly e o Zamalek não iriam mandar os seus principais jogadores, poderiam mandar um jogador sub-23, menos utilizado, para ganhar rodagem. Eu acho que seria interessante, cara, do ponto do Egito, colocar uma equipe para testar os jovens mesmo, os mais jovens, sub-23, sub-20, eu acho que seria bacana. Então, eu acho que talvez a questão do calendário é algo que talvez acabe deixando o Egito um pouco desinteressado da CHAN, pela logística também, né, sair do Egito e lá, né, para a África Oriental, os países Quênia, Tanzânia, também tem um custo elevado, talvez, e aí vai muito do que a Federação Egípcia acha do peso desse torneio, né? Mas eu acho que o Egito é uma seleção e uma geração que precisa rodar mais os seus talentos que jogam na Liga Nacional, né? Até para conseguir integrar melhor eles numa futura geração do Egito, pensando na próxima Copa Africana de Nações, pensando, quem sabe, eliminatórias da Copa do Mundo também. Eu acho que o Egito acaba desperdiçando. Mas, muito possivelmente, tem a questão do calendário do torneio que não vai parar. Mas, assim,
sempre pode ter uma estratégia. Por que o Micali não poderia encabeçar um projeto desse na Tchan? Seria interessante para o Micali observar, ele que treinou, né, a seleção egípcia nas Olimpíadas. Eu acho que seria interessante para ele, para conhecer melhor o futebol africano no geral, se ambientar melhor. Pô, vai lá no Quênia, vai lá na Tanzânia disputar jogo difícil, né? Gramado pesado, é bom, cara, que seria bom para ele e seria bom para a seleção, a geração egípcia ter uma espécie de relatório também de quais jogadores em potencial a Federação Egípcia poderia ficar de olho para uma futura convocação. Eu acho que é desperdício do ponto de vista de projeto. Mas eu posso entender a questão do calendário e posso entender a questão da logística. A logística é algo que eu coloco em suspenso, não sei, mas é um pouco custoso, seria um pouco custoso, mas vai ser custoso para todo mundo, né? Porque o Egito também é uma das federações que, beleza, não tá remando em dinheiro, mas ainda assim nós estamos falando do maior campeão africano quando a gente tá falando de Copa Africana. Então a gente também não pode colocar o Egito como se fosse um coitadinho, porque não é, né? E, cara, na África do Sul me surpreendeu deixa também. Eu falar uma coisa, claro. Eu tava até pesquisando o que você falava, o Egito só participou de uma eliminatória da Tchan das 8 que tivemos. A única vez que o Egito se inscreveu para participar foi em 2018 e foi eliminado pelo Marrocos que viria a ser a campeã da competição. Então, só para você ver que não é de agora esse desinteresse egípcio na competição. Exatamente, cara. E aí a África do Sul também é uma outra questão, né, que eu acho importante, cara, porque a África do Sul, das federações que jogam Tchan das seleções que jogam Tchan, são uma das federações e uma das federações, assim, que normalmente colocam bastante fé, né, nessas edições, porque a África do Sul tem um torneio forte também, tá construindo ou reconstruindo uma categoria de base que na África do Sul é muito pouco eficiente. A gente tem as categorias de bases das equipes, aí sim elas são fortes dentro do contexto nacional, mas há quanto tempo a gente não ouve falar da seleção da África do Sul em torneio sub-17, sub-20? Sabe por quê? Porque não existe projeto. A Federação Sul-Africana destruiu um projeto que tem muito potencial se fosse bem organizado. E é inadmissível uma seleção em um país tão grande, uma das principais economias do continente africano, não ter uma seleção ou seleções de base que sejam minimamente competitivas, sabe? Do ponto de vista das outras seleções do continente. Então, isso já é uma questão que para mim já me deixa um pouco meio frustrado, assim, né? E aí tem uma outra questão, né? Tem África do Sul, pode me confirmar, tá? África do Sul e Comores vão ser retirados da competição, né? Então a gente já teria menos duas seleções da África Austral. E, cara, a África Austral é muito importante para esses torneios regionais, digamos assim, né? Nesse caso é continental. Mas, assim, pensando em região, para a África Austral não ter a África do Sul e não ter Comores, eu acho que o Comores menos, né? Porque se a gente for dar uma olhada, por exemplo, que é a seleção de Comores, pensando Copa Africana, eliminatórias da Copa do Mundo, é uma seleção que utiliza muito a mão de obra mesmo vinda da França, né? Então também não sei como é se a Liga de Comores e a Federação de Comores teria grana para levar e hospedar toda a questão da logística, de dinheiro também para a África Oriental, né? A questão do Comores eu vou passar um pano, tá? Mas para a África do Sul, eu realmente gostaria de ver a África do Sul, né? Mas me parece que pelo menos nessa África do Sul eu acho que é mais uma questão dessa edição mesmo, da questão da estratégia mesmo, não participar. Comores eu acho que já é uma questão mais estrutural não participar por uma série de questões, como tá a liga lá, a questão da possibilidade de armar um time minimamente competitivo, a logística que custa dinheiro também, não sei como é que a CAF faz em relação a isso, possivelmente a CAF, obviamente, pelo menos a hospedagem a CAF deve manobrar, mas toda a logística dos jogadores saírem de Comores, irem disputar, ficar dias lá, mais de semana lá para o torneio, eu acho que ficaria difícil. Mas para a África do Sul é um golpe gigante para a África Austral, que normalmente a África Austral e a África Central têm uma tradição bastante grande na Tchan, né? Pois é, a África do Sul, se eu não me engano, ela já ficou de fora da última Tchan, vou até dar uma conferida aqui, que eu lembro que o pessoal reclamou bastante disso, né? Então, foi um golpe muito duro naquela ocasião, se eu não me engano, a África do Sul perde a vaga para Angola na sua classificação, né? Tô vendo aqui, eliminou o Comores e depois, perde para Angola por 4-1, inclusive, num jogo em Soweto. Foi um negócio muito cobrado, mas é que me chamou a atenção justamente pelo fato da gente saber que há esse projeto da seleção nacional na África do Sul, porque a gente viu isso na COSAFA. Eu não sei, não vou trazer como uma informação oficial, mas eu cogito, porque você falou da África Austral, são 6 seleções que não vão participar, que são da COSAFA, é muita seleção, sabe? São 6 seleções, sendo que na COSAFA a gente tem, tô somando aqui de cabeça, 4, a gente tem 12 seleções,
não são 14 seleções que temos no total na COSAFA como um todo, e 6 vão ficar de fora. E aí eu trago uma informação que estava vendo até na página das confederações, que está rolando a Copa Feminina da COSAFA. Então, acho que daí vai naquela questão financeira que você falou. Aí um país como Comoros, um país como Ilhas Maurícias, Seychelles, Malawi, que tem uma condição um pouco mais frágil financeiramente, Botsuana, acaba optando em focar no futebol feminino. A gente sabe que essas confederações menores, elas têm uma atenção muito especial para o futebol feminino. Eu falo mesmo, quando a gente foi entrevistar o Milton Nenove, que era preparador de goleiros da Botsuana na época, eu fui pesquisar informações sobre a seleção da Botsuana no site da Federação da Botsuana, e eu só achava informações sobre a seleção feminina, porque eles entendem que é uma maneira de você mostrar para a FIFA que você está trabalhando no futebol, para ganhar recursos e tudo mais. Então, eles preferem focar os gastos na seleção feminina. Mas a África do Sul, realmente, para mim, foge do sentido dela não estar. E até mesmo se for da questão de Comoros, não sei quem, tem a questão que normalmente as seleções não jogam nos seus países, né? Só você vê que nas eliminatórias da CAN, o Comoros está jogando jogos lá em Senegal, Marrocos, Costa do Marfim, enfim. Está tudo indo lá para cima, você não tem um fator casa. Então, tem essa questão. Lembrando que além das seleções que a gente citou aqui, São Tomé e Príncipe, Gabão, Cabo Verde e Gâmbia não vão disputar a qualificatória. Bom, passando então da Zona Norte, que já falou aqui, tem 3 classificados garantidos, Líbia, Marrocos e Tunísia. O Marrocos voltando à competição depois de toda aquela polêmica da última Tchan, que foi na Argélia, não podia desembarcar com espaço aéreo e tudo mais, foi uma loucura aquilo. Vamos para a Zona Oeste A, a UFOA A, que é essa, vamos dizer assim, pega o oeste ali da África, uma região um pouco mais ao norte ali, norte e central. Então a gente tem ali um confronto de fase preliminar que vai acontecer agora entre Serra Leoa e Libéria, jogo de ida no dia 25, jogo de volta dia 1º, mando da Serra Leoa no jogo de ida, da volta na Libéria, e aí a gente já tem os confrontos já elaborados. Como eu falei, são 3 vagas para cada confederação, então são 3 confrontos de mata-mata que foram sorteados, então as seleções que ficaram também foi sorteio. Tem Mauritânia e Mali, Guiné-Bissau e Guiné, e quem vencer de Serra Leoa e Libéria pega Senegal. Luiz, o que dá para esperar desse jogo da primeira fase, né? Serra Leoa e Libéria, né? A gente viu a Serra Leoa ganhando a Copa principal da Costa do Marfim. A Libéria, inclusive, eu vi que o novo treinador que assumiu a seleção principal é o treinador também que vai assumir na Tchan, né? Dá para ver que dá uma conjuntura de trabalho numa Libéria que já foi eliminada das eliminatórias da CAN. Enfim, o que dá para esperar aí desse confronto que vai definir o adversário do Senegal lá na frente? Cara, eu acho a Tchan, ela é muito importante, eu acho que para seleções menores. Beleza, Serra Leoa já até foi para a Copa Africana, né, 2 edições atrás, etc. Permanece competitivo, ainda tem um número de jogadores muito grandes que jogam fora do país, né, pensando no elenco principal. Mas eu gosto, cara, da Tchan nesse começo, porque ela dá a possibilidade dessas seleções e de jogadores das ligas nacionais ganharem mais holofotes, mas não só holofotes. É a possibilidade das federações, cara, estruturarem a sua base, digamos assim, né, de jogadores da Liga Nacional. É bom também para estruturar os projetos, né? Algumas seleções a gente viu em algumas regiões menores, né, que não vão colocar elenco porque às vezes a liga não está muito bem estruturada, até mesmo para organizar um elenco de uma Liga Nacional mais fraca do continente africano e levar para a Tchan. Eu fico feliz por Serra Leoa, cara, e também fico feliz pela outra seleção, porque são 2 seleções que precisam organizar a sua base, né, tipo, eu tô falando base mesmo da Liga Nacional, jogadores sub-20, jogadores sub-23. Serra Leoa e Libéria não são os países que têm ligas fortes e muito menos ligas que acabam aparecendo, por exemplo, na Liga dos Campeões da CAF, né, que é o torneio de clubes mais importante da África. Então eles ficam meio que à margem disso, né, do ponto de vista de visibilidade e de competitividade. E para Serra Leoa e para Libéria, eu acho que vai ser muito interessante ter esses jogadores representando sua seleção. Eu acho que a Serra Leoa fica um pouco acima, né, da Libéria e tal, mas eu acho bem equiparado, tá? A Serra Leoa fica um pouquinho acima a nível de competitividade da Libéria, mas acho que o mais importante, cara, é a chance que as federações têm de organizarem o projeto, dar um gás a mais aos jogadores da Liga Nacional, né, que normalmente estão num nível de competitividade menor do que países como África do Sul, que não vai participar, mas Marrocos, os países do Norte, com certeza, mas outros países mesmo de outras regiões, até mesmo da África Oriental, mas eu acho que, enfim, Serra Leoa eu acho que é um pouco
acaba sendo um pouco favorito para esse jogo assim, mas eu acho que a grande notícia dos dois jogos que vão acontecer entre Libéria e Serra Leoa é a capacidade da gente ver os talentos, sabe? Quando eu falei de ver os talentos, é porque tem muito olheiro na Chan observando esses talentos, tantos olheiros de clubes africanos, mas olheiros também de clubes europeus, tá? Então acho que para esse jogo, o mais importante mesmo é os jogadores das ligas nacionais terem um nível maior de competitividade, participarem desse torneio, mas também um holofote maneiro sobre os principais talentos dessas duas ligas. Ainda mais tratando de eliminatória, né? Que é uma oportunidade de estar ali jogando com a camisa da seleção. Talvez você não consiga, né, uma vaga na fase de grupos, ainda mais se tratando do adversário na segunda fase, que é Senegal, simplesmente o atual campeão, né, não querendo desrespeitar nenhuma das suas seleções, mas acho difícil. Só para trazer a informação completa, é o Thomas Kojo, que foi nomeado como treinador da Libéria, tanto da seleção principal quanto dessa seleção da Tchan. E uma curiosidade que eu estava vendo aqui, a Serra Leoa, quando foi jogar contra a Chad pelas eliminatórias da CAN, mandou o jogo na Libéria. Então, olha, já há uma conexão entre as duas seleções, que obviamente são países vizinhos, mas que vão agora duelar por essa vaga na próxima fase. Vamos passar então para a Zona Oeste B. Na Zona Oeste B também só temos um jogo nessa fase preliminar, já que são apenas 8 seleções, não, são 7 seleções, perdão, nessa zona, nessa região, e a gente já tem alguns confrontos definidos na próxima fase, que são a fase que vão decidir. Eu sei que o Luiz Fernando já está babando para falar sobre Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana e Nigéria, mas isso é só em dezembro, só lá junto com o Papai Noel, porque aqui a gente vai falar sobre o adversário de Níger. É um crime, tá? Gana e Nigéria nessa fase é um crime, mas tudo bem. Exatamente, o sorteio não ajudou. E a gente tem Togo e Benin nessa primeira fase, que são países vizinhos ali e tudo mais. Quem passar encara Níger. Luiz, se a gente for pegar as duas seleções principais, a gente vê um momento muito diferente. Vê Benin brigando forte por uma vaga na CAN, Benin que esteve na CAN recentemente, uma seleção que vem crescendo cada vez mais, e Togo, que é o oposto, né? Togo, como você disse no WhatsApp semana passada, quando a gente acabou com o futebol no Togo, né, com a nossa boca maldita, tá num momento muito abaixo daquilo que a gente já viu. Dá para esperar isso também na Tchan? É uma realidade das ligas locais, também entre Togo e Benin, para esse confronto que vai ser uma vaga na segunda fase de eliminatórias? Com certeza, cara. E assim, eu acho que do ponto de vista de Togo, a gente tem um pouco mais de competitividade dentro dos jogadores ali que porventura já participaram da seleção nacional do Togo, apesar que o Togo também é uma outra seleção que aproveita alguns jogadores que até participam de clubes africanos e tal, mas a maioria, obviamente, é jogadores que lutam na Europa. Mas assim, cara, Togo e Benin é um confronto interessante de duas seleções que, obviamente, não são as mais importantes do futebol africano e muito menos da Tchan, mas que são países muito tradicionais, né? O Togo, infelizmente, depois da Adebayor, entrou, assim, degringolou num nível absurdo, né? Do ponto de vista de não conseguir nem ir mais a uma Copa Africana de Nações, o que isso é bastante grave pro nível de competitividade do Togo como país, né? Então, assim, por outro lado, a gente já tem o Benin que já tá num patamar acima, já venceu a Nigéria também, tá sempre enfrentando a Nigéria, né? Impressionante, o Benin tá em todos os grupos da Nigéria. Com certeza na Tchan vai ter Togo e Nigéria em um grupo, tô brincando, pode ser que tenha, mas do ponto de vista profissional o Benin já tá num nível a mais, né? Mas claro, aqui a gente tá falando de uma liga nacional e, enfim, é um outro contexto, mas cara, esses dois jogos, Serra Leoa e Libéria, Togo e Benin, eu vejo que são momentos e situações bem equiparadas assim para essas duas seleções. Eu acho que o Togo aparentemente fica um pouquinho acima, tá? Pensando no futebol das seleções do que o Benin, mas assim é bem equiparado mesmo. Papo de 60-40, um pouco menos assim, mas é um outro jogo também, cara, que é a possibilidade também de dar um prosseguimento assim para os talentos que tem no Togo, né? E aí a gente tá falando de um Togo que demitiu o técnico, né? Se não me engano, do elenco principal. Eu não sei se foi contigo, conversei sobre isso, algo do tipo assim, ou tá quase caindo assim. Vem de situações bem vexatórias no elenco principal, e eu acho que é o suspiro que Togo precisa, por exemplo, para continuar pelo menos revelando e dando holofotes para alguns jogadores depois fazendo essa integração pro elenco principal, né? Pro Benin é um pouco mais difícil, né? O Benin utiliza um pouco mais o nível da exportação de jogadores na França e outros países, né? O Benin do nosso Mounier no elenco principal,
Mas eu acho que, cara, essas seleções assim, tanto Serra Leoa e Libéria, tanto Benin e quanto Togo, são seleções que precisam estar na Tchan. Infelizmente, só uma delas vai estar, né? Entre Togo e Benin. Mas essas seleções, elas precisam estar na Tchan, porque elas precisam de holofotes. Aí a gente está falando de adaptação, de competitividade e de holofotes aos talentos dessas ligas nacionais. Porque, cara, volta e meia surge talentos em Togo, né? Categoria de base, Benin também surge. A questão é que não tem aquele prosseguimento, não tem aquele trabalho, aquele refino maior nas categorias de base do talento que sai nesses países e depois o processo de transição, né? E aí muitos desses talentos acabam sendo frustrados mesmo, assim, acabam ficando em Benin, outros acabam até conseguindo contratos maiores em ligas maiores do continente africano, mas nunca muito assim do ponto de vista de conseguir integrar mesmo a seleção principal ou jogar numa liga da Europa, né? Mas eu tô curioso para ver esse jogo, porque são duas seleções, querendo ou não, tradicionais, não do ponto de vista de título, ou nem tanto de participações na CAN, né? Apesar de que Benin tem participação maior, bem maior do que Togo em CAN, mas a gente tá falando, de Togo, que é um país que há quase 20 anos atrás estava numa Copa do Mundo, né? Então, será que o nosso Togo estará de volta aos holofotes? Um abraço, inclusive, pro Zorzi, tá? Que é um jornalista, ele tinha um site chamado Togonauta, e ele foi o primeiro cara que aceitou uma entrevista com a gente lá no PDL em 2019. Ele é apaixonado pelo Togo, então se ele estiver ouvindo, com certeza mandar um abraço pra ele. Ele é da Folha de São Paulo, tá? Aquele abraço, como diria o nosso glorioso amigão. E, cara, eu tô olhando aqui, se não tiver muito errado o site da Confederação Togolesa, ou se tiver uma igualdade de nomes, sabe quem que é o treinador de Togo nessa Tchan? Você tem uma ideia ou não? Quem? Mohamed Kader. Caramba! O cara que fez o gol na Copa de 2006. Togo tem que passar. Acabou. Tá... Porra, essa informação já vai fazer eu assistir o jogo do Togo. Pô, sensacional. E detalhe interessante, você falou da pressão, né, por resultado e tudo mais, o jogo contra a Benin vai ter entrada gratuita, né, no Togo, nessa sexta-feira. Então, dá para ver que há essa pressão por resultado, né? Tem aqui a entrevista com alguns jogadores no site da Federação Togolesa, né? Tem aqui entrevista com o Berramin Roleté, que fala que é a obrigação de vencer, ou seja, a gente vê o Togo tendo nessa característica do futebol local. Jogou o Benin lá para baixo, né? Mas tá certo. Obrigação de vencer, jogando em casa, vai ter uma torcida... porque a galera é apaixonada, né, cara? A galera é muito apaixonada nesses países, assim, né? Então, às vezes até um afago, né? Pra voltar a ter aquele orgulho nacional, assim, na seleção, que não tá bem a nível de grupo principal, mas acho que até pra quem cuida aí dos ministérios dos esportes, dos países, né? Que no continente africano tem um poder quase presidencial, né, para decidir os futuros do projeto. Eu acho que é importante politicamente também que Togo volte a ser minimamente competitivo. Acho que a pressão tá mais em Togo e muito menos em Benin, nesse sentido. Eu tô até vendo aqui no site da Federação de Benin, não tem nada. Assim, não tem nada assim de formação do time, entrevista. Da Togo não, tem a entrevista, tem a declaração do treinador e, trazer um nome icônico, né, como um treinador já mostra muita coisa. Só espero que não esteja comentando nenhum erro aqui do nome duplo, mas eu joguei aqui na entrevista porque tá um outro nome, não tá Mohamed Kader, tá Kobja Kader, né, um outro nome dele, mas é Mohamed Kobja Kader, o nome dele completo. Então, cara, achei muito interessante essa informação. Então, vamos passar agora, a gente sai do oeste, passa pelo centro, no centro a gente passa reto, porque não são só 6 seleções, já que Guiné Equatorial e Cabo Verde não, São Tomé e Príncipe não vão participar, e vamos para o chifre da África, onde vamos para a amada Somália, de Luiz Fernando Filho, né, o momento de falar sobre as estrelas do mar, e a gente vai ter a Somália enfrentando o Burundi, e aqui eu queria só falar desse CAF, que eu acho que é um erro, né, que a CAF comete, isso é algo que já aparece, né, nas eliminatórias da CAN também, que os países sedes jogam a eliminatória. Só que no caso, como são 3 países sedes, fica complicado, porque como eu falei, as vagas são 3 por confederação e uma por país sede. Então o que acontece? Inverteu. Os 3 países já estão classificados, Quênia, Tanzânia e Uganda, e a CECAFA vai ter uma vaga que eu não entendi até agora, vai ser o aproveitamento na fase final, uma loucura o que vai estar acontecendo aqui. Eles devem estar torcendo muito para Tanzânia, Uganda e Quênia, pelo menos 2 dessas seleções ganharem a classificação, porque daí a outra já está garantida sem ter polêmica.
E o Ghana, inclusive, é a única seleção garantida já na segunda fase. Fica aqui só esse registro. Bom, Burundi enfrenta a Somália, Etiópia e Eritreia. A gente está gravando esse podcast dia 22 de outubro. Até onde a gente achou esse jogo está confirmado, porque a gente sabe que a Eritreia, né, desiste, está vendo várias questões sociais lá no seu país, né, faz mais de 5 anos que não joga profissionalmente, está fora do ranking da FIFA, então se jogar vai ser um jogo bem, vai ser uma volta aí em todos os sentidos. Sudão e Tanzânia, jogo muito interessante esse aqui, até pela força do futebol da Tanzânia. Sudão também vive um momento bom no futebol de clubes. Sudão do Sul e Quênia, Djibouti e Ruanda. Luiz, a gente tem 3 confrontos ali entre seleções que não tem vaga garantida, né? Burundi, Somália, Etiópia, Eritreia, Djibouti e Ruanda, e 2 ali, principalmente, acho que o confronto mais legal, né? Que é Sudão e Tanzânia, pela força dos futebols locais. O que você acha que pode acontecer? Até mesmo se você acredita que a Eritreia vai entrar em campo, se a Somália vai vingar aquilo que você sempre promete que a Somália vai vingar. E se você vê que Quênia e Tanzânia podem ir mais fracas, fazendo mais testes, já que estão com a vaga garantida, ou vai ser diferente? Você acredita que elas podem ir para jogar? Ainda mais a Tanzânia, que tem um adversário. O Sudão estava na última CAN, na última CHAN, perdão. Imagina se o Sudão fica de fora. O Sudão, querendo ou não, é uma força do futebol de clubes africanos, assim como a Tanzânia. Eu acho que esse confronto aí, o cara que fez o sorteio também teve a mão abençoada, mas como você vê esses 5 confrontos do chifre da África, como o Voz me diz? Cara, assim, a Somália, não espero muita coisa, mas seria histórico se a Somália passasse pelo Burundi, né? Porque obviamente que o Burundi é o país que é favorito, né? Pô, querendo ou não, o Burundi já é um país que, enfim, ali dentro da região, é um país que, pô, nos últimos anos foi para a Copa Africana das Nações, né? Teve jogadores ali com algum holofote, etc. E a Somália, infelizmente, cara, é uma das seleções mais fracas do continente africano e por isso tem minha torcida. Porque a Somália tem muita coisa para lidar, né? A Somália vive já aí basicamente há uma década ou mais com aquela questão do jihadismo, do extremismo, que atrapalha muito o desenvolvimento do país, né, em relação à Somália e ao Shabab, né, que é o grupo, enfim, radical, e isso atrapalha muito, mas a Somália tinha sido campeã, né, tinha sido campeão, acho, né, de uma fase zonal lá, que teve do futebol africano, acho que sub-17, há uns 1 ou 2 anos atrás, até compartilhei, e os moleques foram recebidos na presidência, cara, no palácio lá, foi importante, e era um torneio, se eu não me engano, sub-17, era um torneio ali regional ali mesmo, específico daquela região ali do chifre da África, né? Então, assim, pra gente ver como o futebol na Somália tá muito atrasado em relação ao desenvolvimento, em relação até os outros países, tá? Do chifre da África ali, né? Etiópia, Djibouti, etc. Então, eu acho que o Burundi vai passar, mas, cara, eu adoraria muito, seria muito simbólico se a Somália fosse pra CHAN, seria muito importante pro povo somali, seria muito importante pro projeto da Somália, né, porque a Somália, ela só faz figuração, né, por enquanto, em relação a eliminatórias pra CAN, sei lá, eliminatórias pra Copa do Mundo e etc. Cara, esse Etiópia e Eritreia é interessante, né, porque Etiópia e Eritreia já foram parte do mesmo país, né, Eritreia se separou da Etiópia numa guerra da independência, acho que na década de 90 e até hoje tem uma questão ali que os dois países não se batem, né? E aí a questão da Eritreia, obviamente, que é um país que, pô, cara, reprime toda a dissidência, reprime especialmente a dissidência, né? A dissidência, a diáspora eritreia tá sempre, como é que eu posso dizer, condenando o governo eritreu, né? Que é o Afwerki, se eu não me engano, o presidente que tá lá desde sempre, né? A Eritreia nunca teve democracia, nunca teve eleições democráticas na sua história desde a sua independência. Então, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Brincando, mas meio que sério, a Eritreia é a Coreia do Norte da África, pô. Não do ponto de vista de ideologia, não é comunista, mas eu tô falando, é um país extremamente fechado. Só que, né, não tem nenhum desenvolvimento, etc. Então, se ouve muito pouco falar da Eritreia, e os jogadores que estão fora não querem entrar na Eritreia justamente porque podem ser confiscados lá pelo governo e serem obrigados a servir o exército. Essa é a situação da Eritreia. E por isso que um dos motivos da Eritreia não jogar competitivamente a nível de eliminatórias da Copa do Mundo, né? Que inclusive foi também por isso e por ter um regime ditatorial. E aí também não tem nenhum projeto de futebol, né? Então acho que a Etiópia com certeza vai passar tranquilamente, mas eu tô achando, cara, que a Eritreia não vai jogar esse jogo aí não, cara. Eu acho difícil,
assim, entendendo o contexto da Eritreia, de supressão da liberdade, de um projeto esportivo que não existe e de uma Liga Nacional que ninguém sabe a que pé tá, porque é um país extremamente fechado e não é aberto à comunicação, eu acho que a Eritreia vai dar para trás, tá? Mas já demonstra também a desorganização da Eritreia e, enfim, espero que não aconteça, mas acho que vai acontecer. A Etiópia, inclusive, tá uma informação, a Etiópia se candidatou nessa semana para fazer a Copa Africana de 2029, se eu não me engano, né? A Etiópia acabou se candidatando em 1976, né? Que foi a última Copa Africana, e aí parece que quer sediar a Copa Africana de 2029. Então, pensando do ponto de vista da Etiópia, do ponto da imagem, seria interessante participar dessa CHAN, até para mostrar que é competitiva, etc. A Etiópia que foi para a Copa Africana de 2022, né? 2021/2022, depois de muito tempo. Então, acho que a Etiópia passa nessa daqui. Importante, a Etiópia é um gigante, né? Da região ali do chifre da África, então tem que estar nesses torneios. E cara, esse Sudão e Tanzânia me deixa bem curioso, tá, irmão? Porque Tanzânia, obviamente, não vai colocar os principais jogadores da Liga Nacional, mas pode colocar uma equipe B, talvez, para jogar contra o Sudão. E, cara, se o Sudão colocar jogadores, por exemplo, do Al Hilal, que é o principal clube e que participa da Liga dos Campeões da CAF sempre, pelo menos colocar alguns jogadores, eu acho que passa da Tanzânia, tá? Cara, só que a Tanzânia é difícil, enfrentar a Tanzânia lá em Dar es Salaam é difícil. Então, depende muito da equipe que a Tanzânia vai colocar. Se a Tanzânia colocar a sua equipe principal, que eu também acho que não vai, se colocar, aí é favorita contra o Sudão. Só que o Sudão, se colocar a base ali dos clubes que jogam no país, né, que infelizmente não tá rolando a liga no país, inclusive o Sudão tá jogando na Tanzânia, né, o Al Hilal tá jogando, até mandou jogos na Liga dos Campeões da CAF na Tanzânia, se não me engano, alguns jogos da liga no Sudão estão sendo na Tanzânia, então até mostra a relação de amizade que esses dois países têm. Mas, do ponto de vista, acho que o Sudão é um pouco favorito, tá? Porque eu acho que a Tanzânia não vai com o elenco principal, a Tanzânia já tá classificada. Então, não faz muito sentido, mas beleza. O Sudão do Sul e Quênia, a mesma coisa, né? Quênia também já tá classificado. Pro Sudão do Sul seria muito maneiro, cara, poder ir também pra CHAN, porque são esses países que estão em desenvolvimento que precisam estar nesses torneios. Só que a corda, ela é muito pouco esticada, né? Pra ir pra fase final da CHAN. Então, muitos países que precisam se desenvolver melhor acabam não conseguindo chegar na fase de grupos. Mas eu acho que Quênia é favorito com o Sudão do Sul, mas eu gostaria muito que o Sudão do Sul começasse a levar o futebol do país tão a sério como leva o projeto de basquete, que é fenomenal, né? Mas eu acho que Quênia passa, mas não vou mentir, estarei torcendo para o nosso Sudão do Sul. E Djibouti e Ruanda, cara, eu acho que passa Ruanda, tá? Pô, Ruanda tá no hype 2024, né? Para a imagem do governo da Ruanda, seria maneiro que Ruanda fosse para CHAN, vai que a Ruanda começa a fazer aí uma CHAN maneira. Cara, eu acho que Ruanda, vamos lá, eu acho que Ruanda pode fazer uma boa CHAN, se aproveitar o hype de 2024, dos jogadores aí na liga, nas eliminatórias da CAN e nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, né, onde Ruanda tá lutando por uma vaga na Copa do Mundo, cara, quem é que vai duvidar da nossa Ruanda, né? Então, assim, eu acho que se a Ruanda aproveitar o hype do projeto do time principal, cara, eu acho que pode fazer sim um bom torneio de CHAN. Então, Djibouti, Ruanda, eu acho que Ruanda passa, Sudão do Sul e Quênia, vou apostar no Sudão contra a Tanzânia, pelo contexto que a gente falou. Etiópia, se jogar contra a Eritreia, passa, e aí, ou pode ganhar da WO também, né? E Burundi e Somália, passa o Burundi, mas estarei muito torcendo para a nossa Somália e para o nosso Sudão do Sul nessa primeira rodada, nessa segunda região aí. Você falou da Somália, inclusive eu acabei de mandar no seu WhatsApp, Luiz Fernando Filho, um vídeo do jogador. Foi em 2022, torneio sub-17 da CECAFA, que a Somália foi campeã. E os jogadores estão se reunindo, parece ser aniversário de alguém, e eles estão ali, tipo, numa festinha de aniversário, e com salgadinho. Pô, é um vídeo espetacular. E aí, na legenda, cara, parece sensacional. Agora tu entendeu meu amor pra Somália, né? Foi depois desse jogo aí, foi depois desse jogo, dessa comemoração, ganhou meu coração. E aí tá ali o pessoal falando a reunião das estrelas, dos heróis de 2022, acho que é uma página de fãs da Somália, né? De futebol, enfim, é muito legal ver essa repercussão ainda positiva nos dias de hoje. Sobre Eritreia e Etiópia, como eu falei, se você está escutando esse podcast ali antes do jogo e tudo mais, já fica de olho, porque talvez, né, tenha notícia, né, sobre uma possível resistência. A gente vai ficar de olho também nisso. Eu estava
vendo aqui que quando você falava o Sudão, ele está fazendo, não consegui achar a lista dos jogadores, mas está fazendo treinamentos na Mauritânia, né, por conta até mesmo, como você falou, da realidade do país e tudo mais, né, e pelo que eu estou entendendo, os jogos acontecerão, um jogo vai acontecer em Dar es Salaam e o outro em Nouakchott. Então aí a gente vai ver como vai ser o desempenho, mas é um jogo interessantíssimo pela força das ligas, e Ruanda, como você bem pontuou, uma seleção que vem crescendo. Fica só o lamento que é uma seleção. Então a gente vai ver entre Sudão, Burundi, Somália, Etiópia, Ruanda e Djibouti, só uma delas vai, Sudão do Sul também, né, para não excluir. Vai ser complicado a gente saber quem que vai passar, ainda mais com essas questões. Só para pontuar, então, quem passar de Burundi e Somália pega Uganda. Aí o chaveamento é o seguinte: quem passar de Etiópia e Eritreia pega Sudão ou Tanzânia, e quem passar de Sudão do Sul e Quênia pega o vencedor de Djibouti e Ruanda. Esse é o chaveamento tanto quanto interessante aí. A gente vai ficar mais de olho na segunda fase, com certeza a gente volta. Mas, também. por exemplo, amigo, só dando um exemplo, por exemplo, se Quênia passar para a próxima fase, quem enfrentar a Quênia na próxima já está automaticamente classificado, né? Não, porque é uma vaga só, e aí vai ser o desempenho. É uma vaga só, é verdade. Aí é verdade. vai ser o desempenho. Nossa, é muito difícil, hein, cara? É muito difícil, porque realmente quem chegar aí... Vai ser ali Somália e Burundi, daí vai pegar Uganda. Daí, por exemplo, acho que eu tenho a impressão que a CECAF e a CAF vão estar torcendo para isso, para que a Tanzânia elimine o Sudão e que o Quênia elimine o Sudão do Sul, que daí tá lá os três. Aí, por exemplo, um vence ali, por exemplo, Ruanda vence o Quênia e só a Ruanda passa, ele já tá definido. Senão vai ser por desempenho, ou seja, saldo de gols, né? E desempenho em 2 jogos, ou seja, é um absurdo. Então vai ser muito complicado essa vaga na CECAFA fora dos países sede. Se você falou sobre a Etiópia sediar a CAN, tem países já que mostraram interesse, entre eles Angola, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Senegal e Zâmbia. Pelo amor de Deus, se a CAN for de novo na Guiné Equatorial, né, velho? Pô, já teve várias lá, deixa os outros sediarem, mas Angola já é um papo. Será que Angola vai tirar o trauma de 2010? Veremos. Né? Então a gente volta com o papo CAN em outro momento. Agora a gente vai falando em Angola, vamos para a COSAFA. Na COSAFA, como já citamos, teve várias existências, né? E o sorteio determinou que Madagascar, Angola, Moçambique e Zâmbia vão para a segunda fase. Então, Moçambique e Zâmbia já é um confronto determinado. Madagascar e Angola aguardam os seus adversários. Seus adversários vêm dos confrontos entre Zimbábue e Eswatini, Lesoto e Namíbia. Curiosidade que Lesoto e Namíbia foram as únicas seleções dessa região da COSAFA que não participaram da edição de 2022 da eliminatória. Luiz, o que esperar desse jogo? A gente vê um Zimbábue muito forte na sua seleção principal no momento. Acredito que em relação a Eswatini deve ser algo do tipo. E Namíbia e Lesoto. Lesoto é mais ou menos, né? Tirando alguns jogadores que jogam na África do Sul, deve ser a seleção que a gente vê na principal. Isso pode dar um ganho em relação à Namíbia, que não vive talvez um bom momento. A gente sabe que também tem atletas que jogam na seleção da Namíbia que atuam no futebol local, alguns atuam também na África do Sul. Mas, enfim, o que dá para esperar dessas duas partidas pela COSAFA? Cara, a seleção do Zimbábue, lembrando, né, que a seleção futebol do Zimbábue voltou basicamente, né, ano passado, né, porque assim, aí se a gente for dar uma olhada no que aconteceu, a federação, os casos lá de corrupção que teve, aí a FIFA, né, colocou lá uma suspensão, aí a seleção principal voltou a jogar apenas no começo das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, né, e aí fez jogo com a África do Sul, etc. E tá voltando agora. E assim, o Zimbábue é uma seleção que tem uma diáspora interessante de jogadores que estão na Europa e tem uma repercussão ali em até clube da Premier League, outros clubes da França, né? Mas também tem jogadores importantes ali mesmo na África Austral, né? O Biliat, por exemplo, é um jogador que atua na África do Sul, né? Só que ele é um desses jogadores importantes do Zimbábue, que foi muito bem nas eliminatórias para CAN, né? Cara, eu acho que o Zimbábue é bastante favorito, cara, e assim, olhando bem a lista, né, para as próximas eliminatórias da CHAN, o Zimbábue vai convocar já convocou, né, jogadores sub-23 e sub-20, tá? E aí vai fazer sub-23, sub-20 e 4 jogadores acima dessa idade, acima do sub-23. Como se fossem as Olimpíadas mesmo, né? Do ponto de vista de alguns jogadores excedendo o sub-23 ali, né? Então vai ser interessante da gente ver. Eles vão começar a treinar, inclusive começaram a treinar quando a gente tá gravando aqui, né? No dia 22, dia 23 deve sair o podcast, então começou a treinar nessa semana, dia 22 de outubro, e realmente, né? Os jogadores, grande parte dos jogadores ali
sendo bem dividido mesmo os clubes ali. O Platinum, né, que é um dos principais clubes do Zimbábue, acaba tendo alguns jogadores a mais ali, mas é bem dividido, assim, não tem tantos jogadores de um clube só, tá? Então acho que o Zimbábue tá levando bem a sério essa Chan. Acho que a Chan vai ser interessante. Acho que o Zimbábue, assim, muito possivelmente vai passar também, pelo menos dessa fase. E o outro jogo, Lesotho e Namíbia. A Namíbia é bem favorita, cara, pra esse jogo aí, porque a Namíbia já é um país que obviamente não tem aquela participação Liga dos Campeões da CAF, até porque é uma participação bem pequena de qualquer clube, né? Só que a Namíbia, assim, tem alguns jogadores que acabam participando do elenco principal, né? Querendo ou não, a Namíbia foi para a última Copa Africana das Nações, fez bonito e etc. Então eu espero muito que a Namíbia passe dessa fase, né? Muito possivelmente vai passar, apesar de que eu acho que vai ser bem, como é que eu posso dizer, bem equilibrado, né? Lesotho e Namíbia são da mesma região ali, acabam tendo uma influência parecida ali com jogadores que participam de ligas na África do Sul, especialmente, né? Só que esses jogadores que participam de outras ligas, especialmente da África do Sul, acabam não conseguindo participar da Chan, né? Porque é só Liga Nacional. Então acaba deixando bem que uma incógnita desses dois países, porque Lesotho e Namíbia, a ponto de Liga Nacional, etc., são bem equiparadas, né? Então acho que o Lesotho pode equiparar muito bem esse projeto. Mas eu acho que passa o Zimbábue, tá? Parece estar com um projeto mais organizado para as eliminatórias da Chan, chamando os jogadores sub-23 e sub-20, aproveitando a base. Chan é para aproveitar a base, para clubes para seleções menores. Aproveita a base, coloca a garotada para jogar, tem nível de competitividade, sentir o gramado ali, cara, em uma outra região da África, isso é importante. E aí a Namíbia passa, eu acho, sobre Lesotho, tá? Mas eu acho que vai ser bem parelho, porque são dois países ali que não têm ligas tão desenvolvidas, né? Acabam ficando muito à margem da liga maior, que é na África do Sul, então por isso acaba equiparando bem essas duas equipes, essas duas gerações. E dá para notar aqui das seleções que estão esperando, né? Zimbábue e Madagascar seria um confronto muito interessante, porque Madagascar foi a grande sensação da última Chan, né? Chegou até a semifinal, foi a terceira colocada, então, vamos ver se muda alguma coisa. E a Angola, que pega ali Namíbia e Lesotho, pode ter um confronto de vizinhos. Lembrando que na última edição em relação à África Austral, quem se classificou foi Madagascar, Angola e Moçambique, seleções que já estão ali. Então vai ser bem curioso aí ver esses confrontos da primeira fase. Né, como falei, os jogos de ida acontecem nesse final de semana, começando na sexta, tem alguns que são no domingo. Ainda não temos certinho aqui as datas, né? Eu até estava olhando no site da CAF, ainda não tem certinho quais datas, mas já peguei que alguns são na sexta, como o do Togo, o do Sudão com a Tanzânia no domingo, dia 27. E aí, depois, lá no final de semana do dia 1º, dia 3, na outra final de semana, porque as pessoas vão ter uma semana de intervalo, achei isso interessante, para treinar e se capacitar certinho. A gente tem os jogos de volta e na outra semana, possivelmente, estaremos aqui para repercutir já com mais detalhes, né, com mais informações, seleções de campo, vendo quem cada um levou para esses duelos. Então, segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, a gente vai postar lá para vocês tudo dos jogos, calendário, enfim, se a Eritreia vai jogar ou não, né, enfim, novidades em relação à Chan. Também segue aqui o Ponte Verde no Spotify e no YouTube para você saber tudo sobre o nosso podcast, quando soltar conteúdo, enfim, também para você ficar de olho, para ficar sabendo de tudo sobre o futebol de seleções, né, só nossas análises, demais. Também daqui a pouco tem data FIFA de novembro. E também, se puder, apoia.se/Ponte com R$10 por mês, você ajuda a estruturar e melhorar cada vez mais nosso projeto. E também, se você puder ajudar, compartilhar com os seus amigos que curtem futebol africano, curtem aí Copa Africana de Nações. Luiz, então eu vou bater um martelo aqui para o pessoal poder cornetar você. Então, vamos lá. Serra Leoa ou Libéria? Serra Leoa. Serra Leoa. Togo ou Benin? Togo ou Benin? Cara, vou postar em Togo. Burundi e Somália? Burundi, infelizmente. Etiópia e Eritreia? A Etiópia. Até se a Eritreia jogar, vai da Etiópia. Isso que eu ia falar, com ou sem jogo? Exatamente. Sudão ou Tanzânia? Esse aí... Cara, esse jogo é difícil, hein, cara. É que a Tanzânia nunca brinca em serviço, né? É que depende muito a Tanzânia, assim, se eu colocar igual para igual, acho que a Tanzânia leva. Mas pelo contexto de talvez colocar aí uma equipe que jogadores que não são necessariamente do Simba ou do Yanga, cara, vou colocar... não sei, cara, esse é difícil. Esse aqui eu vou pelo coração, vou colocar Sudão pelo ano, mas eu acho que Tanzânia vai levar. Acho que Tanzânia vai levar.
Não, mentira, vou colocar Sudão, tá? Vou colocar Sudão porque se colocar os jogadores do Al Hilal ali, outros jogadores ali que estão com fome de jogar pelo contexto do país, por representar a seleção nacional, né, que tá sofrendo uma guerra, eu vou acreditar no Sudão, no poder da adversidade vencer a Tanzânia, por isso. Falou bonito. Primeiro, o Sudão tava no último tchan. Sudão do Sul, Quênia. Vai dar Quênia, cara. Infelizmente, eu acho que vai dar Quênia. Djibouti, Ruanda. Ruanda, tá? O APR, tá? Que é um principal time de Ruanda, é o time base dessa seleção de Ruanda, então eu acho que vai passar com facilidade até. E aí, você já falou agora recente, só pra fechar, Zimbábue e Eswatini. Zimbábue, com certeza. E Lesoto e Namíbia. Namíbia. É isso, então já tá aí pra você anotar, cornetar ou apostar igual o Luiz Fernando Filho na sua bet favorita, com responsabilidade. Também cobrar ele se ele errar. E nós estaremos aqui, né, Luiz, pra fazer a repercussão desses jogos, talvez com mais informações, com mais detalhes, e vendo aí quem garantiu essa vaga na segunda fase. Abraço, irmão. Prazer poder falar contigo aqui. Abraço, meu irmão. Muito obrigado por esse convite. Sempre bom estar aqui, né, cara, trocando ideia sobre futebol das seleções, né? Futebol das seleções não se faz apenas de 4 em 4 anos. Eu acho que com certeza. O Conte Verde faz muito bem esse papel de contar todas as histórias e etc. Até para que ninguém se surpreenda, né? E a Tchan é parte desse processo, né? É a primeira base para chegar ao topo do futebol das seleções. E que bom que a gente está podendo acompanhar juntos aqui desde a fase das eliminatórias. Vamos nessa, tamo junto. Exato, então a gente volta daqui a algumas semanas para trazer tudo que rolou nessas partidas e também já para começar a dar um olhar no que vai acontecer lá no final do ano na segunda fase. Tá certo? Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo e da Tchan passa por aqui. Até mais.